Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola conhecida como a casa sobre a rocha. Esta parábola está registrada em Lucas, capítulo 6, versículo 47 a 49, e Mateus também, no capítulo 7, versículo 24 a 27. O texto de Lucas está registrado da seguinte maneira: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Mateus registrou esta parábola da seguinte maneira, a mesma parábola. Em Mateus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus apresenta essa parábola quando ele conclui o Sermão da Montanha. Em Mateus, o Sermão da Montanha, ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Esta parábola é o último ensinamento que Jesus deixa no capítulo 7, versículo 24 a 27, quando ele encerra o Sermão da Montanha. Então, quando ele diz assim: aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Quais palavras? As palavras que estão no Sermão da Montanha. Ali há uma série de orientações e ensinamentos, o que convém, o que não convém, e assim por diante. Então, Jesus dá, no Sermão da Montanha, instruções detalhadas para o cristão. Naquela época não chamava cristão, mas para os seus seguidores, aqueles que vinham até ele. Então, para nós é importante capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e também Lucas, na mesma perspectiva. Ao terminar os ensinamentos do Sermão da Montanha, em Lucas, ele apresenta a parábola. Nós estamos mais familiarizados com Mateus, com o Sermão da Montanha em Mateus, não é? Então, o que acontece? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, os ensinamentos que estão contidos no Sermão da Montanha, e as pratica. Este é o ponto essencial. Muitas vezes nós podemos saber de cor todos os textos, utilizar aquelas palavras em várias oportunidades do dia a dia, mas mesmo assim nós não as praticamos.
a benevolência para com todos. Não somos benevolentes para com todos, temos nossas limitações. Indulgência para as imperfeições alheias, em muitas ocasiões somos intolerantes. Perdão das ofensas, em muitas ocasiões, em diversas situações, nós não perdoamos, guardamos mágoa, rancor, cultivamos até mesmo desejos de vingança aqui e ali, ou seja, nós sabemos e não praticamos. Aí o que acontece? Se nós sabemos, é porque nós acolhemos aquilo como verdade, nós aceitamos as instruções do Sermão da Montanha, do Evangelho em geral, e nós não a praticamos. Nós temos todo aquele ensinamento guardados na memória, na consciência, porque nós sabemos que aquilo é verdadeiro e aceitamos aquilo. É um parâmetro na nossa consciência. Quando nós não praticamos e sabíamos que tinha que praticar, nós entramos em conflito. Porque o ensinamento que Jesus deixa é o ensinamento da verdade, porque ele é um espírito perfeito, um espírito puro, Jesus. Ele está em perfeita comunhão com Deus. Então, tudo que ele fazia, tudo que ele falava, até a maneira dele ficar em silêncio, tudo nele era uma referência que vinha diretamente de Deus. É aí que é a rocha. Se nós colocamos em prática os ensinamentos do Evangelho, é como se edificássemos uma casa sobre a rocha. Pode vir as dificuldades do dia a dia, na vida, na encarnação, todo tipo de conflito e dificuldade, nós sempre estaremos agindo de acordo com o Evangelho, ainda que aquilo nos traga mais dificuldades e mais dores, digamos assim. Aí nós não temos conflito com a consciência. Agora, se eu sei que devo fazer, que diz ali, ó, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, aí então, quando nós não cumprimos aquilo que sabemos ser o correto, nós entramos em conflito com a consciência. Aí advém o sentimento de culpa, de remorso, até que ocorra o arrependimento e a gente refaça os caminhos que a gente trilhou e errou. Não é? Aí que está ali, ó. E foi grande a sua queda. Porque eu, quando cometo um erro sabendo que é errado, a culpa é muito pesada. Há uma passagem em que Emmanuel, no livro Pão Nosso, pela psicografia do Chico Xavier, no capítulo 9, ele se refere aos homens de fé. Somos nós. Então, Emmanuel, ele pega um trecho desta parábola, que é o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Muito bem. Baseado, então, neste versículo 24, que é o primeiro da parábola de Mateus, ele faz uma série de comentários. Ele começa assim: os grandes pregadores do Evangelho, veja, ele está se referindo aos homens de fé. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, os homens de fé, não é, efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. Antes de agir com precipitação, avaliava qual seria a sua atitude diante do Evangelho.
Por isso se tornaram grandes pregadores do Evangelho, não é? E assim também expressões importantes do cristianismo, como exemplos a serem seguidos. Esses são os que edificaram a casa sobre a rocha. Mais adiante, ele vai dizer o seguinte: reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar, em todos os tempos, o subido valor dos homens moderados, que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Olha que ele acentua, porque muitas vezes nós agimos com precipitação, nos deixamos levar pelos impulsos, não é? Aí cometemos erros, porque nós recaímos naquela situação de instinto, superando a razão. Aí então nós incidimos em erro, não é? E ele conclui então, Emmanuel, falando assim: em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Quando nos depararmos com as lutas do dia a dia, calma, pense, analise segundo o ensinamento do Evangelho. É assim que é o melhor? Ah, mas eu gostaria de agir assim. Não, mas é assim que eu devo fazer. Eu posso fazer o outro, aquilo que me satisfaz o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Eu posso agir assim, mas não me convém. O que me convém é cumprir o dever. Seja o meu sim, sim, e o meu não, não. O que sai disso vem do maligno. O maligno é este impulso que nos leva a repetir erros do passado. Então, aí está uma recomendação que precisamos estar atentos a nós próprios, para que venhamos a ter a nossa casa, a casa da nossa consciência, assentada sobre a rocha, onde nós temos aquela fé inabalável. Quando surge a ocasião, eu consulto o Evangelho que está já em minha consciência e vou agir daquele jeito, ainda que não seja do meu gosto. É difícil. A porta é estreita, como diz Jesus, não é? Mas é isso aí que nos cabe, né? Porque senão, grande a ruína daquela casa para o caso de que ouve e não pratica. Recomendação duríssima, né? Então está, recomendo a leitura do Evangelho, do Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao 7. Esta parábola é em Mateus, é assim, é o encerramento do Sermão da Montanha. No próximo vídeo, nós vamos apresentar ainda, no estudo das parábolas do Evangelho, a parábola conhecida como a geração de hoje. Está em Lucas, de 31 a 35, e também em Mateus, capítulo 11, versículo 16 a 19. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.